Muito boa noite. Então, mais uma vez, Natal em família. Ai, todos os anos nós temos. E aí começa aquela coisa, aquela dificuldade, aquela confusão. Porque aí inicia-se o grupo de família. Quem vai fazer o quê? Onde vai ser o Natal? Como é que nós vamos? Como é que nós ficamos? Quem vai dormir na casa de quem? Quem vai vir do interior? Quem não vai? E aí começou o Natal. Ah, definida a casa, nós partimos então para os víveres, as coisas que vamos comer no Natal, a ceia de Natal. E aí combinamos, não é quem vai fazer o assado, e sempre vai ter aquele que não vai poder trazer nada e ele se dispõe a trazer provavelmente um pote de sorvete. Outros também não podem trazer a salada e vão trazer uma salada verde. Mas alguns ficaram responsáveis pelo assado, pela maionese, pelos pratos mais difíceis. Normalmente as mesmas pessoas e normalmente na mesma casa em que as pessoas vão comemorar o Natal, não é mesmo? Mas aí chegando lá, tudo definido, tudo certo, tudo pronto, amigo secreto definido. Não pediram para nenhum jovem fazer a relação, porque senão ele vai esquecer de alguém, obviamente, não é? Ninguém vai ser esquecido no Natal, então vai ter um amigo secreto, tudo normal, tudo certo, tá tudo bonitinho, tudo combinado. Casa enfeitada, chegando o dia e todo mundo entusiasmado. E aí aquele ou aquela que ficou com a responsabilidade de fazer o assado já está lá naquele dia, preocupadíssima como que vai ser esse assado, e estava lá pensando como que seria. E está lá todo vapor fazendo aquele assado maravilhoso. E a dona da casa, previdente como sempre, por isso que o Natal é lá, o aniversário de Jesus é lá, previdente como sempre. O que acontece? Ela pensa assim: é provável que o meu irmão não consiga trazer o sorvete, então eu vou fazer um pudim de reserva, para caso ele não faça o sorvete. Aí já tem o pudim, muito bem, ótimo. E a minha sobrinha que vai trazer a salada verde, coitada, né? Dia 24 com calor desse, capaz ela não achar nenhum pé de alface muito bom, vai estar muito murcho, muito feio. Eu vou aproveitar e fazer uma maionese de reserva. Se ela trouxer a salada verde, tudo bem, né? Ótimo também, não é mesmo? E aí dá tudo certo. Ninguém leva a salada verde e muito menos o sorvete, porque o sorvete ele deixou para comprar na última hora. E ele rodou o bairro dele todinho, não achou nada pronto, nada aberto para poder comprar. E aí ele chega lá e fala: ai, não achei nada aberto, só pude mexer com isso hoje, então. Mas não tem problema porque a tia fez o pudim de reserva e está lá feito o pudim bonitão. Ai, graças a Deus tem o pudim, tem a salada de maionese, está tudo certo. E aí chega o assado. Hum, mas aí vai a dica para quem vai fazer o assado. Não existe assado no mundo, em qualquer lugar do mundo, que ele não vaze. Não existe. Você pode pôr papel filme, plástico, você pode até limpar um saco de cimento e pôr ele dentro, ele vai vazar. Vai vazar. Então a dica, a sugestão é assim: não leve, não vão com a roupa da festa. Quem tiver com o assado, não vai com a roupa da festa. Vai com uma roupa de guerra, certo? Põe um assado no colo, sossegada, sem problema nenhum. Mesmo que ele vazar, que certamente vai, não tem problema chegar lá com a calça jeans manchadinha, com uma corzinha um pouquinho diferente, não é? Um pouquinho mais forte, assim. Se alguém perguntar, fala: eu estou lançando uma moda nova, é dois riscos, não é? A gente põe gordura de assado, uma maravilha, vai ficar. Talvez pegue para o ano que vem essa moda, não é? E aí salvou o Natal, beleza, vai lá, trocou de roupa, ótimo. Depois disso, o que que tem? Ah, tem algumas famílias que falam assim: meia-noite, só meia-noite, hein? E a gente fica tudo babando ali em volta da mesa e só meia-noite, meu Deus do céu. Aí alguém dá uma ideia assim: ah, olha, vamos fazer o amigo secreto, ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Aí chega o amigo secreto, o que acontece? Uma pessoa que estava no amigo secreto não vai. E uma pessoa que não estava no amigo secreto vai. Olha só. E aí, certamente alguém tem uma ideia brilhante de fazer o quê? Pegar aquele que não veio, aquela pessoa que ia dar o presente para aquele que não veio, para dar o presente para aquele que veio. E aquele que veio dá o presente para aquele que não é o seu amigo secreto. Muito bem, resolvida a questão. Na hora de abrir os presentes,
Vamos ver aqui o que que o nosso irmão americaninho pode dizer o que ganhou de presente nos outros natais. Do ano passado, o que que você ganhou de presente, alemão? Uma arma de brinquedo. Você tá louca para usar ela, não? Até hoje? Só isso? Mais nada? Camisa do Corinthians. Ei, meu Deus do céu. O que mais que você ganhou dos outros anos? Fala aí. Puxa a memória. Nunca ganhou uma bola? Ah, ufa, salvou aqui a minha palestra agora, porque normalmente o tio dá para o pequeno uma bola, de capotão ainda. Fala assim, essa aqui é de capotão. Quando eu era criança, era louco para ter uma bola de capotão e ninguém podia ter. A tia levava aquelas bolas coloridas de plástico que você soprava, ela voava. Sabe aquelas bolas assim, que não dava nem para jogar no gol, porque você chutava, a bola fazia uma curva e ia para trás. E a gente era louco com uma bola de capotão. Mais louco ainda para uma bola de futebol de salão, que era menorzinha e tal, mais pesada, né? Mas aí o tio deu a bola de capotão pro neto. Muito bem, eles estão ali querendo acabar com o amigo secreto logo para já usar os brinquedos que eles ganharam. E aquele que estava lá, que era para receber o presente, recebeu um corte de vestido, um corte de pano. Em compensação, ele deu um panetone da Offner, que até pingava chocolate assim, presente, e ganhou um corte de pano. Ai, graças a Deus, ganhou um corte de pano. Salvou meu Natal. Olha que cristão que esse daí é, né? Tá vendo? Nem se incomodou com o presente que ele ganhou. Ah, graças a Deus, não é? Ganhei um corte de pano, não sei se eu ponho em cima da mesa, se eu faço uma cortina, se eu faço uma roupa para mim, não sei, um corte de pano. Alguém ainda ganha corte de pano hoje em dia? Você ganha? Você gosta? Você tem? Então, em casa ainda tem lá uns. Como é que eles falam assim? Como é que era como é que chamava o corte de pano assim? Como é que era o nome? Não, não era retalho, tinha um nome, né? Um nome que as mulheres falavam lá. Então, acabou o amigo secreto, todo mundo feliz. O moço com o quarto de pano, a moça com o panetone, que ela nem nunca na vida dela ela podia imaginar que ia ganhar um panetone tão gostoso assim, tão recheado, justamente da pessoa que não foi ela que não tirou ela. Olha só, que sorte que ela teve nesse Natal, né? Veja como que o Natal é, né? Para uns é o sorriso, para outros a conformação, para outros a alegria, para outros a paciência, para outros o perdão. Olha quanta coisa tem no Natal, não é? Muito bem, acabou o amigo secreto, todo mundo amigos presente. Aí alguém está olhando para o outro lá, que deu presente para a mulher, trocando presente. Meu Deus do céu, meu cunhado me deve R$ 3.000, me compra um telefone desse para a mulher dele. Meu Deus do céu, olha só, confusão de Natal, né? Mas aí tá lá o Cristo, o dia do nascimento de Jesus, vamos esquecer, vamos perdoar, paciência, deixa para lá. Ótimo, maravilha, tudo certo. As crianças vão jogar o futebol porque estão com a bola de capotão. Aí começa lá um time, maravilha, 5 minutos, 10 minutos, aquela gritaria para lá, e chuta, e vai, faz. Ai, daqui a pouco alguém chorando. Aí entra um na sala e o outro com um tufo de cabelo na mão. E aí os pais fazem o quê? As crianças brigam e depois os pais fazem o quê também? E aí é Jesus de novo. Senhor, vem outra vez aqui, por favor. Não dá para o senhor ir embora ainda, fica aqui mais um pouco. Olha, os pais estão querendo discutir. As crianças resolvem o problema em 5 minutos, mas os pais levam 5, 10 anos para resolver. Às vezes uma encarnação inteira. Às vezes, né? Uma encarnação inteira para uma briga de criança, olha só. Porque empurrou meu filho, porque puxou o cabelo do meu filho, porque fez. Ele é maior, ele tem 12 anos, meu filho tem 8. Então começa essa confusão, esse problema. Ai, Jesus, de novo, em casa, por favor, fica mais um pouquinho. Até a hora do jantar, tá bom? Até a hora do jantar, meia-noite. Depois você pode ir para outra casa, tá bom? Bom, proibiu-se o jogo de futebol porque teve briga, acabou o jogo. Suspenderam uns, cartão vermelho para os outros, e eles estão dentro de casa, mas o que está com a bola de capotão não se aguenta, ele dá um chutão dentro de casa mesmo. Aí bem no lustre da tia-avó, meu Deus do céu.
A tia-avó tem que pegar uma fita, interdita ali uma região de 2 metros quadrados, vem com a vassoura, vem com a pazinha, limpar todos aqueles vidros que caiu do lustre dela, limpa, libera. Senhor, continua conosco mais um pouco. E aí tem alguém uma ideia brilhante. Vou dar uma dica. Se tiverem a ideia de fazer uma prece, não falem para ninguém que vai ser uma prece. Deixa os moços com a garrafinha verde na mão, os outros com a tacinha, os outros com os cálices, não tem problema nenhum. Fala, gente, tem uma coisa importante para falar para vocês. Começa assim, devagar, devagar. Uma coisa importante. Queria agradecer muito a saúde de todos nós estarmos aqui, que alegria, que felicidade, todos nós felizes aqui, em paz. Muito obrigado, Senhor, por... Senhor, não fala isso não pode falar. A primeira vez, não. Muito obrigado por tudo. Apesar de tudo que nós vivemos esse ano, estamos aqui todos nós felizes, contentes, em paz. Uma prece de 15 segundos, primeiro ano. Segundo ano, aí você já, de novo, gente, vamos reunir aqui um minutinho. Puxa vida, que alegria de novo estar aqui e tal. Obrigado, Senhor. Aí, no final, você já pode dar um obrigado, Senhor. Aí, daqui a 15, 20, 30 anos, você já pode fazer uma prece direitinho, como se deve. Porque se você for fazer a prece agora, sabe o que vai acontecer? Está indo na casa espírita, olha o que está dando, né? Está indo no centro espírita, é isso que está dando, né? Virou fanático. Virou fanático. Virou fanático. Então vai devagar. Deus não se incomoda se a gente não falar no nome dele, nem falar em nome de Jesus também não se incomoda, ele está ali mesmo, não precisa falar o nome dele, vai frente de todo mundo, vai ficar com vergonha, né? Aí você fala, Senhor, agora a gente vai jantar. Se o senhor quiser ir para outra casa agora, o senhor está liberado, pode ir, tá bom? A gente promete que não vai exagerar na comida, na maionese, nem nos assados, nem na sobremesa. E a gente promete uma outra coisa, Senhor. Se o negócio ficar muito difícil aqui, se a gente comer demais, a gente faz uma comitiva e dá uma volta no quarteirão aqui, tá bom? A gente vai se salvar essa noite, pode deixar, deixa com a gente. Aí a gente se despede de Jesus. Porque hoje é o Natal. Quem é que lembra de Jesus? Quem é que lembra? Se a gente vai no shopping center, se a gente passar numa loja que tem uma figura de Jesus, a gente nem entra e fala assim, Deus, que isso aí deve ser coisa religiosa, vamos sair daqui. O Papai Noel está lá, todo mundo vai atrás do Papai Noel. E a gente esquece do aniversariante, que é Jesus e que representa Jesus para a gente. Ai, meu Deus. E o pior é que eu nem comecei a palestra ainda, sabia? Hoje o senhor Jaime falou que a gente pode ficar fazendo uma vigília até meia-noite, não é, senhor Jaime? Então, o que representa o Natal em família, segundo a doutrina espírita? Porque Jesus é o maior espírito que já passou pela Terra, ele é o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos nos moldar e nos mirar nele, nós precisamos seguir os seus passos, caminhar junto com ele, chamar ele junto da gente, trabalhar em seu nome, fazer tudo o que for preciso, porque é só através dele que a gente consegue, diríamos assim, se despedir do planeta. Aliás, dizem as almas bem estudiosas que Jesus, ele é o formador do planeta Terra, o criador da Terra, com a autorização de Deus, obviamente, coisa de, 7, 8 bilhões de anos atrás, não é? Então, Jesus só tem isso na nossa frente, 8 bilhões de anos. Então, quando a gente tiver que sair da Terra, diz assim, vamos fazer uma entrevista com Jesus, dizer assim, Senhor, olha, aqui trouxe minha pasta, minhas encarnações, né? Traz as encarnações, 10 mil, 20 mil encarnações. Aí Jesus vai passar os olhos, assim, muito rapidamente, vai se deter em algumas delas, né? Vai falar, poxa vida, não. Aí, corrigiu, que beleza, vai olhando, observando. E aí ele vai pegar o carimbão, vai pegar o azul aqui com a mão direita e o vermelho com a mão esquerda. Pegou o azulzão. Quando ele ia mexer com a mão direita para pegar o carimbo, você já sabe que é o azul. Pá, liberado, pode ir para outro planeta. Pegou o vermelhão, pá, recusado. Precisa continuar mais um pouco no planeta. E aí a gente volta, reencarna outra vez. Já reencarna com muito conhecimento, com tanta sabedoria,
não se importa mais com dinheiro, com nada disso, para a gente está tudo certo. E aí vamos terminar a nossa última encarnação, que se chama encarnação completista. Nós vamos ser aqui na Terra espíritos completistas, para terminar de completar a nossa encarnação. O Chico já disse que tem uma meia dúzia de espíritos completistas aqui entre nós. E alguns deles já foram para o mundo espiritual e foi um espírito completista. Ele fala alguns nomes, inclusive, de alguns espíritos completistas, não é? Não se iludam, André Luiz não foi espírito completista, não, viu? Emmanuel também não, precisou voltar para a Terra, olha só, não é? Mas tem alguns aí que ninguém conheceu e que ninguém viu, que se tornaram espíritos completistas, conseguiram ter um alvará para sair da Terra. Bezerra, já ouviu falar que o Bezerra também tem esse alvará, só que ele não usa, né? Ele não usa, ele mantém o alvará guardado, se um dia precisar, né? Se o negócio ferver de tudo aqui, a gente fala, Senhor, eu tentei tudo que eu pude. Fiz tudo que eu pude, mas não deu certo. Só Jesus mesmo na causa. Aí ele vai para outro planeta, né? Bom, então, nós aprendemos com o Espiritismo que nós estamos num núcleo reencarnatório chamado família. Nós estamos num núcleo. Pessoas que se deram bem com a gente, ou algumas que não se deram muito bem, algumas que tiveram atropelos, problemas, dificuldades, mas algumas que tiveram grandes possibilidades e que a gente tenha um amor assim de paixão por essas pessoas. E estão na família, não é mesmo? Bom, no Natal, quando a família se reúne, muitas vezes tem que conviver junto com o cunhadinho lá que comprou o celular, a mocinha que deu tecido lá, o corte de tecido, o menino que chutou a bola lá dentro no meio da sala. Ninguém pode entender como que foi essa ideia de chutar a bola no meio da sala, não é? A gente não pode falar de coisa pessoal, mas eu tenho um amigo meu que ele dizia que quando ele foi criança, os primos dele vinham no Natal na casa dele, e aí eles trancavam no quarto da mãe, e o quarto da mãe tinha uma penteadeira. Lembra uma penteadeira que tinha um espelhão, assim, umas gavetas, não é? E eles resolveram jogar bola lá naquele quarto. Olha só. Primeiro chute que ele deu lá, o goleiro não pegou, ele fez gol. Ele fez gol. Ele fez gol. E esse amigo também dizia que ele esperava muito o Natal, porque a tia chegava de carro, ela tinha um gordinho. Tinha um maestro, ele ia para o concerto toda semana, mas ela tinha um gordinho. E ele ficava na porta lá esperando o maestro chegar com a tia dele, ficava olhando da janela, a tia chegava. Enquanto isso, as crianças na rua, com bola, aquelas bicicletas reluzendo de nova, aquelas bonecas enormes, cabeludas, assim, que as meninas abraçavam, andavam com ela na rua, assim. Uns brinquedos de água, uns negócios assim, oh, meu Deus do céu. Aí chegava a tia vai salvar. A tia vai salvar. Muito bem. A tia descia do carro, os primos saíam tudo correndo, saía a tia, não trazia nada na mão. Meu Deus do céu, a tia não trouxe nada na mão? Não trouxe nada. Ela entrava na porta, batia, a irmã abria a porta. Olha, aqui está o presente do seu filho, puxava assim um presente meio mole, assim, um pacotinho meio mole. Como se chama? Antônio. Nossa, que nome bonito. Faz tempo que você chama Antônio? Quanto tempo, mais ou menos? Deixa ele responder. Então, Antônio, você já recebeu um pacotinho molinho assim, alguma vez, de presente? Um pacotinho, um presente molinho assim. Deixa que ele fala. Já recebeu assim? Então, aí a tia tirava da bolsa dela o pacotinho assim, molinho, misericórdia. Cueca, meia. Nem se usava cueca nem meia naquele tempo, imagina, ele andava descalço para tudo quanto é lado, e ai meu Deus do céu. Então, graças a Deus salvou o Natal, a cueca e a meia. Mas sigamos em frente, nós temos que conviver com todos eles, tá certo? Porque espíritos amigos nos fortalecem muito, e espíritos ainda em reajuste muitas vezes nos
nos testam a paciência, já foram testados na paciência em família, muitas vezes, não é? Bom, eles estão em corpos diferentes, mas são espíritos que são conhecidos nossos de muitos séculos. Isso é muito interessante. Não é só uma celebração natal, é um exercício espiritual. Não tem algumas pessoas que não vão na casa da outra de jeito nenhum. Não vai praticar o exercício, a tolerância, a paciência. Não precisa ficar abrindo os dentes para todo mundo. Está lá a sua presença, companhia da esposa, do marido, de alguém, está presente, não gosta, não engole o cunhado, não engole o sobrinho, não engole o filho, não engole o genro. Tudo bem, fica lá. Hoje em dia tem tantas formas, né, de ficar. A gente pode assistir um jogo, por exemplo, de quem, Antônio? Futebol. De quem? Corinthians. Do Corinthians. Com quem que o Corinthians pode jogar? Cruzeiro. O Cruzeiro. Porque ele ganhou do Cruzeiro, o Corinthians? Ah, é hoje? Ah, meu Deus do céu. Então, é um momento de convivência, na verdade, é um exercício que nós precisamos exercitar. A família é um laboratório, a gente nunca se dá conta disso, mas é um laboratório que nós vamos, assim, aprendendo a lidar, não é? Tem gente que adora uma brincadeira, tem gente que detesta a brincadeira. Por exemplo, para falar mal do Corinthians, você vai ficar bravo ou não? Posso falar mal do Corinthians aqui? Não. Não, melhor não, né? Tá bom. Vamos falar mal do Palmeiras, então. Então, o Palmeiras não tem mundial, né? Esse negócio aí. Chega no final da final lá, perde, essas coisas. Mas ainda tem duas comemorações Palmeiras esse ano, sabia? Tem o Natal e o Ano Novo, não é? É isso aí. Então, é assim. Os familiares falam de um time e do outro, dá uma briga, uma confusão, umas bobagens, não é? Isso quando não entra em outros assuntos também delicados e difíceis. Bom, a gente precisa entender da humildade nesse momento também, não é? Então, às vezes, a humildade não se pratica só com uma falta de recursos, essas coisas, não. Você pode chegar com a Porsche que você comprou, não tem problema nenhum. Só que você precisa lidar com as pessoas com humildade. Saber escutar, muitas vezes, aquela tia que todo Natal fala a mesma coisa, sabe? Pode lidar com aquele tiozinho solteirão que faz as mesmas brincadeiras do pavê, sabe aquele negócio da maionese, sabe aquelas brincadeiras? Tudo bem, dá risada, acha legal, é muito legal mesmo. Só não é legal pela piada, é legal porque ele repete todo ano, fala, puxa vida, olha, repete todo ano a mesma coisa, não é? Muito bem. Então, no Natal, a gente precisa perdoar, esquecer, pelo menos esquecer. Talvez perdoar seja difícil, mas esquecer um pouquinho, não é? Algumas coisinhas que espinetam a gente. Esquecer um pouquinho. A gente também precisa evitar discussões. Ai, parece que a gente tem um leão dentro da gente dormindo, não é? Tá dormindo, não. Alguém dá uma espinetada nele, levanta assim, quer discutir, criar confusão e falar alto para todo mundo ouvir, aquela coisa. Tem razão, ele tem razão, ele está certo, não é? Então, evitar discussões. Encontrar no nosso vocabulário, aí vem um desafio, sabe por quê? Porque a gente só não encontra o que não tem, mas encontrar palavras gentis. Então, como que a gente pode cumprimentar um corintiano, cumprimentar um palmeirense com palavras gentis? Como você cumprimentaria, Antônio? Oi. Oi. É uma boa palavra, né? É gentil, né? Pra ser mal educado. Mal educado, é isso mesmo, tá certo, é isso mesmo, beleza. É isso que a gente esperava, não é? Então, palavras gentis. Às vezes a gente dá um abracinho, mesmo se a pessoa não veio te abraçar, a gente vai lá e abraça. Aí tem aquelas histórias, já viram aquela história? Que é assim, quem chegou por último é que tem que cumprimentar. Não tem uma história assim? Tem ou não tem? Vai ligando para isso, tá ligando. Cumprimenta todo mundo que chega, todo mundo que sai. Palavras gentis, sabe? Palavras gentis. Por isso que a gente precisa cultivar palavras gentis. Quando você assistir um filme, por exemplo, você observa alguns personagens que alguns têm uma delicadeza, têm uma gentilidade de falar uns com os outros muito legal.
Então tem que aprender palavras gentis, porque muitas vezes a gente não tem no vocabulário, então não dá para ser. Ah, aquele meu tio é grosseirão mesmo. A tia fala assim, não fala com ele que ele está doente dos nervos. Está sempre doente dos nervos. Era assim que a gente falava. Não liga não, viu, Antônio? Eu estou falando uma palestra de 40, 50 anos atrás, viu? Fica tranquilo aí. Era na sua outra encarnação. Vamos lá. Bom, como é que nós podemos fazer com o Natal? Como é que nós podemos praticar a caridade no Natal em família? Não é ficar dando dinheiro, emprestando dinheiro, nada disso, viu, gente? Aliás, vou dar uma dica para vocês, como emprestar dinheiro para parente. Vocês querem essa dica ou não? Posso dar até o final, posso dar essa dica aí, é facinho, viu? Eu resolvi um jeito, que eu tenho 9 cunhados, então vou dar essa dica aí, tá certo? Bom, a gente pode fazer uma caridade aprendendo a ouvir. Então você vai lá, deixa o pessoal falar à vontade, deixa, não intervém não, fica quietinho, deixa eles falarem, não tem problema nenhum. Um ar alegre, sabe um ar alegre? Para que ninguém venha perguntar o que aconteceu com você, por que você está tão triste, o que aconteceu? Mesmo que o Natal seja melancólico para você, porque para algumas pessoas mesmo que seja, aí você solta um pouquinho o rosto, assim, lembra de algumas coisas engraçadas que você viu, assim, agora tem a internet, aí você põe lá, sei lá, piada não sei de quem lá que você gosta, aí se muda um pouquinho o semblante. Faz isso, é uma caridade a gente se apresentar de uma forma agradável e alegre para as pessoas. Num dia desses, não é? Bom, e em algumas palavrinhas, alguns dardos venenosos, aquelas palavrinhas assim, aquelas ironias, sabe assim? Sabe aquelas ironias, aquelas coisas? Então, a gente responder com silêncio. Isso é uma caridade, uma grande caridade. A gente também pode chamar aquele parente mais solitário. Sabe aquele irmão, aquele familiar da gente que mora longe, sozinho? Ah, mas vou chamar ele, como é que ele vai vir? Ele tem que pegar 2 anos para chegar na estação do trem, depois pegar o trem e pegar mais 2 anos para chegar na minha casa. Como é que... Combina com alguém, pelo menos nesse dia, de trazê-lo. Uma caridade isso. É uma caridade. Então, é importante a gente buscar este convívio, às vezes relembrar certos momentos alegres, às vezes esse tio, essa pessoa que está longe, traz uma luz, traz uma bênção. Muitas vezes tem histórias maravilhosas para contar para gente. E outra coisa que é importante, vou falar para os jovens agora, viu, Antônio? Essa aqui é para você, tá? Tem pessoas que a gente tem dificuldade de encontrar, só encontra nessas épocas. Eu não posso falar de coisa pessoal, mas tem um amigo meu que falou que às vezes chega gente que não vê há 2, 3, 5, 10 anos, e aí os filhos dele ficam lá no quarto, jogando não sei o que lá. Jogando o que, Antônio? Lá no quarto. Qual jogo? Fortnite. Ficam jogando Fortnite. Aí o senhor vem, passa 2 horas lá, se despede, vai embora, eles nem sequer desceram para cumprimentar. Não é? Então, assim, a gente não vai fazer isso. A gente vai lá cumprimentar, ficar um pouquinho perto dele, cutucar ele com algumas coisas que a gente sabe que ele gosta, algumas conversas interessantes. Tem muito para dar para gente. Vou dar um exemplo pequenininho. O Chico Xavier em família. De repente, ele vai em Natal na casa de um dos irmãos. Aí chega lá, ninguém tá nem aí para ele. E a gente tem tanta coisa para aprender com esse homem. Tanta coisa. E olha, gente, é muito raro uma pessoa experiente, com 50, 60, 70 anos, não ter alguma coisa muito boa para passar para a gente. Sempre tem alguma coisa. Então, não menosprezar essa possibilidade. A possibilidade de estar com essa pessoa e conversar um pouquinho com ela, amigavelmente, gentilmente. Isso é muito legal, é muito importante. Caridade moral. Nós estamos falando de caridade moral. Não estamos falando nada de dinheiro, de presente, essas coisas, não. Caridade moral. Muito bem. Já pensaram se Jesus viesse na nossa casa mesmo?
Tem gente que tem um ídolo, não tem? Ah, é um jogador de futebol, é um artista, é um cantor, é uma banda musical, é alguém assim, de relevo. A gente ficaria feliz se essa pessoa viesse na nossa casa, não é? Agora, em pensasse assim, Jesus, eu sei que você tem uma noite muito difícil, muito complicada, porque o que acontece? No mês de dezembro, Jesus se aproxima da terra. Olha que legal. Se aproxima. Por isso que a gente fica meio diferente, assim. Quer favorecer alguma coisa, quer fazer alguma coisa por alguém. Às vezes até pelos nossos da família, a gente quer ser um pouquinho diferente, não é? Então Jesus se aproxima. É por isso que esse sentimento rola no ar aí para as pessoas, não é? Bom, então, já pensou se ele viesse? O que a gente poderia oferecer para ele? Que tipo de coisa? De conversa, de assunto, ou de pergunta? O que a gente poderia perguntar para Jesus? Escuta, Senhor, foi o Senhor que escolheu a minha família para mim? Será que essa seria uma boa pergunta? Escuta, Jesus, foi o Senhor que escolheu essa sogra para mim? Será que essa seria uma boa pergunta? Escuta, Senhor, foi o Senhor que escolheu esse bairro onde eu estou morando para mim, Senhor? Será que seria uma boa pergunta? Mas seria uma boa pergunta falasse assim: ai, Senhor, você não tem uma sementinha aí que pudesse plantar dentro de mim para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser uma pessoa mais humilde, mais fraterna, mais amorosa, mais compreensiva? Será que você não tem uma sementinha aí que possa me ajudar? Então, precisa saber o que podia conversar com Jesus, não é? E olha, o que ele procuraria em nós? Gratidão, boa vontade, simplicidade. Olha só. Então, coração pacificado, tranquilo. Confiança. Às vezes a gente perdeu um ente querido esse último ano. Ah, está com o coraçãozinho apertado. Confia, confiança. Nós somos provisórios na Terra, nós estamos aqui de passagem. Bom, enfim, Natal é o nascimento de Jesus, ninguém pode esquecer, tá certo? E que a gente possa aprender com ele cada vez mais. Então é o momento da gente procurar assuntos sobre Jesus, músicas, conversas, curiosidades. E olha que tem muitas curiosidades sobre Jesus, tá certo? Tem muitas. Tem uma passagem do Cristo, vou falar. Tem mais um minutinho só já? Já acabou? Falta 10 ainda? Ah, que bom. Jesus estava com Pedro fazendo uma viagem a pé, que eles faziam, obviamente, não é? Aí, no meio do caminho, Pedro pensou que estava perdido. Ah, está perdido, Jesus, estamos perdidos, Senhor, meu Deus do céu, estamos perdidos. Jesus sossegadão, sentou lá, tirou a sandália, bateu a sandália, pôs os pezão lá, esticou lá na areia, sossegadão. Ai, Senhor, como é que nós vamos cuidar, sabe? Calma, Pedro, estamos perdidos nada, tá tudo bem. Precisamos saber de alguém, mas quem é que vai passar aqui para informar a gente para onde que a gente tem que ir, meu Deus do céu? E aí Jesus sossegadão lá. Aí de repente vem um senhor bem posto, bem colocado, os pergaminhos embaixo do braço. O senhor, por favor, me dê uma ajuda aqui. Quem é que falou que eu vou falar com o vagabundo da rua, mendigo e vagabundo da rua? Vai lamber sabão, tomar banho na sorte. Ofendeu o Pedro todinho. O Pedro também tinha o sangue nos olhos, mas ele olhou para Jesus e olhou para o homem e pensou, meu Deus, o que é que eu faço agora? Pego ele no pescoço, mas e Jesus, o que, que vai achar disso? Aí ele resolveu deixar o homem embora. Vai lá o Pedro batendo o pé, nervoso, sentou lá, bufando. Jesus falou, o que aconteceu, Pedro? Por que você está tão nervoso? Ah, vou falar com o homem lá, me distratou, me maltratou, me xingou todinho. Calma, Pedro, tá tudo bem, tá tudo certo. Pode ser que daqui a pouco pareça alguém que possa nos ajudar, fica tranquilo. Não demorou muito, veio uma senhora, uma moça, veio com um jarro na cabeça, ela pensou um jarrão de barro, nossa, meu Deus do céu, pesado pra burro, vinha carregando aquele jarro. Aí o Pedro pensou assim, se ela me distratar, eu não respondo por mim, hein? Eu não respondo por mim. Escuta, moça, senhora, poderia me dar uma informação? Ah, pois não. Pegou o jarro, tirou da cabeça. Pois não, o que o senhor precisa? Mas foi tão solícita, tão atenciosa, tão carinhosa com ele, mas tão carinhosa. Informou, disse, não, é facinho, segue essa trilha aqui, o senhor vai chegar na próxima cidade. Facinho, tranquilo, fica em paz, está tudo bem. Aí o Pedro ficou assim, levado com a moça. Ajudou ela a pôr o vaso em cima da cabeça e seguir em frente. Vocês conhecem essa história?
Não conhece? Ufa, que bom. Aí, o que aconteceu, Pedro? Ah, que moça mais fina e delicada, que coisa maravilhosa. Ela ensinou direitinho o caminho que nós temos que pegar, é muito tranquilo, muito fácil, muito simples. Estava todo feliz porque a moça tratou ele muito bem. Tá vendo, Pedro? Não é todo mundo que é ruim, tá tudo certo, tá bom. Aí ele foi andando, aí ele pensou na moça e falou assim: escuta, Jesus, o senhor que é o filho de Deus, não é? O senhor não acha que essa moça merecia um presente dos céus? Porque, afinal, ela não instruiu eu, instruiu o filho de Deus, que é o Senhor. É mesmo, Pedro, você tem razão, ela merece um presente dos céus mesmo. Aí foram andando, e o Pedro um pouco agitado. O que foi, Pedro? É que o senhor falou que ela vai ganhar um presente, senhor. Eu estava querendo saber o que é que ela vai ganhar de presente. Pedro, não se preocupa com isso, vamos seguir. E o Pedro, né? Tá bom, Pedro, eu vou falar para você o que ela vai ganhar de presente. Sabe o que ela vai ganhar de presente? Ela vai se casar com aquele moço que passou pela frente, na frente dela. Esse vai ser o presente dela. O presente do céu. Né? Tá vendo? Vocês informaram Jesus alguma vez? Deram alguma informação? E tiveram que casar com o moço que vai na frente, não foi? Por quê? Porque nós estamos na Terra em processo de equilíbrio. Se tivesse só pessoas boas, os maus não se equilibrariam. Então nós estamos misturados. Por isso nós temos parentes difíceis, as pessoas difíceis. A gente tem vontade de sumir, sair da frente dele para sempre, não tem? Mas está ali para a gente ajudar, ele ajudar a gente também a burilar o nosso interior. Para isso que eles estão lá. Estou procurando a árvore de Natal, não achei, mas eu vou fazer de conta que essa é a árvore de Natal e esse aqui é um bolo, tá bom? Um bolo de Natal. 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 Me fugiu o Natal? Tá me fugindo? Vamos em outra. Tomara que não fuja. O alemão veio aqui receber uma ajuda e me acabou fazendo esquecer, não é? Grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta, regozija o coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce consolação. Tudo é bênção que se enflora de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas, se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor, e ajudando aos peregrinos da esperança quase morta. Talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjo dos céus, sem escolta, embora a expressão serena tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, lembrança divina, que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Que possamos todos ter um excelente final de ano, um excelente Natal, que a gente possa se lembrar de Jesus daqui para frente todos os dias, que a gente possa conhecer Jesus. Tem um livro chamado Boa Nova, tem 30 histórias de Jesus fantásticas. Boa Nova, o nome do livro. Humberto de Campos, irmão X, pela psicografia do Chico. São 30 historinhas que não estão no Evangelho. Olha que interessante. O Humberto de Campos fez uma pesquisa no mundo espiritual e encontrou lá informações preciosíssimas. Inclusive a vinda de Jesus à Terra para buscar a mãezinha dele. No último capítulo, tem Jesus voltando na Terra para vir buscar a mãezinha dele, já com bastante idade, que ela foi embora, não é? Então, que a gente possa conhecer Jesus cada vez mais, é o que nós precisamos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, um excelente final de ano e até a próxima, se Deus quiser.